Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estar com você nessa manhã do dia 13 de setembro do ano de 2020 nos dá uma alegria enorme por encontrar com você, por entrar em sua casa, por estar junto com a sua família mais uma vez e também pelo motivo que nós juntos vamos estudar a palavra de nosso Deus. Se há sustento para nós, irmãos, se há fonte de força e coragem, com certeza é aquilo que o nosso Deus nos diz. De posse da nossa revista, nós vamos estar estudando a lição de número 11 dessa revista especial, a edição da quarentena que a nossa Convenção Batista Fluminense ela fez. Lição de número 11. Ela foi escrita pelo pastor Tiago Soares Rocha, ele é da PIB de Itaperuna e hoje vai compartilhar conosco informações especiais acerca de coisas que nós necessitamos para estarmos vencendo esse tempo, amadurecendo a nossa fé, aumentando a nossa fé naquele Deus que nos sustenta. E o tema de hoje é presença suficiente. Olha que tema sugestivo. Qual é a presença suficiente capaz de preencher todas as nossas necessidades diante das agruras dessa vida, diante dos desafios de viver? É o que nós vamos estar estudando nessa lição. Lição 11, presença suficiente, e o nosso texto básico, Hebreus, capítulo 13, versículos de número 5. Hebreus 13, 5. Vamos ler esse texto, queridos? Hebreus 13, 5. Eu vou estar lendo na versão NVT, que vai nos dar assim, um bom entendimento daquilo que o escritor aos Hebreus queria nos dizer. Hebreus 13, 5 diz assim a palavra de Deus: Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Que texto lindo, né? Não ame o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Que promessa bíblica! Na verdade, irmãos, nós não sabemos quem foi o escritor aos Hebreus. Há muitas atribuições, inclusive ao apóstolo Paulo. Mas o que importa é que essa carta ela é importantíssima para a manutenção da nossa fé. E hoje nós vamos começar a nossa lição te fazendo uma pergunta que eu gostaria que você pudesse estar refletindo e me respondesse com toda sinceridade aí em seu coração. A pergunta é: o que te falta para ter paz e tranquilidade nesta vida? Vou repetir. O que te falta para ter paz e tranquilidade nesta vida? Pense aí e me responda, né? Responda sinceramente essa pergunta diante de Deus, diante do quadro que te envolve, do seu contexto familiar. Queridos, na verdade, quando a gente faz esse tipo de pergunta a algumas pessoas, umas têm uma resposta assim na ponta da língua, outros precisam pensar um pouco. Mas algumas das respostas que nós obtivemos, né, que a gente obtém quando faz essa pergunta, eu preciso de uma bela conta bancária, né? Se eu tiver bastante dinheiro na conta bancária, isso vai me dar uma tranquilidade, isso vai me dar uma segurança fora do comum para que eu possa viver em paz. Outros, enfim, respondem que precisam de saúde. Outros dizem que precisam ter uma família equilibrada, outros precisam ter a segurança de um emprego, né? De um emprego fixo. Isso traria tranquilidade para si. Outros ainda, né, chegam a ser assim, mais fortes em sua opinião e dizem assim, eu quero ver a minha congregação, a minha igreja equilibrada, crescendo. Queridos, mas todas essas respostas que a pastora deu, eu não sei se ela surgiu no seu coração. Eu não sei se foi uma dessas respostas que a irmã deu aí em seu coração, em seu pensamento. Mas essas respostas que eu falei, saúde, conta bancária, um emprego, equilíbrio familiar, tudo isso, irmãos, coisas que a gente pensa assim para o futuro. E tem mais, são coisas passageiras.
Hoje a pessoa pode ter um emprego, amanhã a pessoa pode não ter. Hoje a pessoa pode ter saúde, amanhã pode não ter. Hoje a pessoa pode ter segurança familiar e amanhã não ter, porque um ente querido se vai, não é isso? Queridos, são coisas passageiras e são coisas que a gente está sempre planejando para o futuro. Quando eu tiver uma conta bancária recheada, quando eu tiver paz na minha família, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver minha casa, sempre pensando no depois. Mas será que o propósito de Deus é esse mesmo? Que a gente tenha paz e tranquilidade só no futuro? Ou só dependendo de que coisas aconteçam para que ela realmente possa chegar em nossa vida? Que a gente viva sempre desejoso, né? E nunca a tenha concretamente? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida? Não, queridos, não é. Biblicamente falando, o tema que nós lemos, presença suficiente, é para agora, é para hoje, é para já e tem mais, independente de qualquer circunstância, com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, com conta bancária ou sem conta bancária, com emprego ou sem emprego, a presença de Deus nos é suficiente para que nós tenhamos paz e tranquilidade, mesmo em meio à tempestade. O que é isso, pastora? Podemos viver, nos adequamos a viver sem essas coisas temporais que a pastora falou, passageiras. Mas sem a presença de Deus, irmãos, obter tranquilidade e paz é impossível. Nós vemos, irmãos, no decorrer da Bíblia, da palavra do Senhor, que Deus falou isso a servos dele. Por exemplo, o Senhor falou com Moisés: eu não te abandonarei. Em Deuteronômio 31:6, foi uma promessa que Deus fez a Moisés. E a vida dele naquele momento não estava nem um pouco estável. Ele estava longe da sua família, fugitivo do Egito com uma multidão de hebreus, com uma multidão de judeus. Então, passando pelo deserto, enfrentando situações difíceis, mas ele obteve uma promessa de Deus: eu não te abandonarei, não importa a circunstância. Outro texto bíblico que nós podemos ver é Josué 1:5. Quando Moisés é morto, Josué ele precisa assumir agora o povo hebreu, ele precisa assumir a liderança do povo judeu para continuar a sua caminhada a Canaã, uma situação muito adversa, como nós vimos há um tempo atrás em uma de nossas meditações. Porém, a fala de Deus para ele foi essa: não te deixarei, não temas, eu sou contigo. Deus provando que a presença dele nos é suficiente. E hoje, Deus está falando isso comigo e com você através do texto que nós lemos, de Hebreus 13:5. Não o deixarei, jamais te abandonarei. Veja bem, o escritor aos Hebreus citando esse texto de Deuteronômio e também de Josué, para falar naquele momento ao povo hebreu e para falar hoje a mim e a você. Nós não estamos sozinhos, o Senhor jamais nos abandonará, a presença dele nos é suficiente, aleluia. Nós vemos no primeiro ponto da nossa lição que está escrito assim: a presença é suficiente, os recursos não são. A presença de Deus é suficiente, os recursos não são. Infelizmente, muitas pessoas, como nós vimos aqui no início do versículo 5 desse capítulo 13, colocam a sua confiança no recurso financeiro. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma boa conta bancária, se eu tiver um bom emprego, aquilo que me renda dinheiro, eu vou ter paz e tranquilidade. Porém, queridos, o texto bíblico diz o seguinte: não amem o dinheiro. Em outro texto bíblico diz que o amor ao dinheiro não seja o seu Deus, porque ele é a raiz de todos os males. O amor, tá, irmãos? Não é o dinheiro. O amor ao dinheiro. Porque muitas pessoas colocam todas as suas esperanças no recurso financeiro. E esse recurso financeiro, queridos, também é passageiro. Podemos ter ou podemos não ter. O versículo 5 nos ensina que ao invés de nós confiarmos nos recursos financeiros, nós precisamos confiar no Senhor, porque o recurso financeiro é falho, os recursos são falhos. E nós estamos vendo
isso muito claramente. Eu quero citar 2 exemplos para os irmãos. Um bíblico. Em Marcos capítulo 5, nós vemos a história da mulher do fluxo de sangue. E aquele texto diz que aquela mulher doente há 12 anos gastou todos os seus recursos em médicos procurando ficar curada, mas nunca ficou. Tudo que ela tinha foi gasto e ela não foi curada. O momento que essa mulher foi curada é quando ela perdeu todos os seus recursos, mas não perdeu a fé. Encontrou Jesus, a presença suficiente, e ela foi curada naquele exato momento. Outro exemplo que eu quero lhes dar é o atual que nós estamos vivendo, da pandemia. Quantas pessoas de recurso, quantas pessoas com bons planos de saúde, quantas pessoas aí empoderadas estão morrendo, ricos e pobres. Porque chega um momento que nós precisamos entender, precisamos ter essa ciência, né, queridos irmãos, que a nossa vida está nas mãos de Deus e o recurso nem sempre, quase, não é suficiente para sustentar a nossa vida, porque a nossa vida está na mão de Deus. Então, nesse momento de pandemia, ou a enfermidade ou a morte chega para ricos e pobres. Aí nós precisamos entender, os recursos não são suficientes. Com essa fala da pastora, eu não quero dizer aos irmãos que nós devemos ser irresponsáveis ou sem compromisso, tá, irmãos, com as nossas obrigações. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, queridos, afirmando que sem Deus nós não vencemos. Não podemos ser irresponsáveis, mas não podemos ter nossa confiança no dinheiro. Não podemos pensar que com recursos, que com dinheiro, com o material, com uma bela casa, com uma bela conta bancária, com uma casa, nós seremos felizes, teremos paz e tranquilidade. Paz e tranquilidade está vinculado à presença de Jesus Cristo de Nazaré. O dinheiro é um péssimo patrão, diz o pastor Tiago na revista, mas um ótimo servo, pois tem a sua utilidade. Isso aí. O dinheiro é um péssimo patrão, mas um ótimo servo, pois tem a sua utilidade. Muitos dizem, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia diz, né, queridos? O amor ao dinheiro. Ele é um servo. Nós, com responsabilidade, com compromisso, cumprimos as nossas obrigações, somos cristãos de caráter, não devemos a ninguém, não é isso, irmãos? Mas porque Deus nos sustenta. Para ter paz e tranquilidade, precisamos do Senhor. Sem Ele, nada feito. Segundo tópico da nossa lição diz: a presença é suficiente, o templo não é. A presença de Deus é suficiente, o templo não é. Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita 65 anos depois de Cristo, né? Como eu disse, nós não sabemos quem foi o escritor, mas sabemos quem foram os destinatários, né? Essa carta até recebeu esse nome Hebreus porque ela foi escrita ao povo hebreu, ao povo judeu, aos judeus natos, né? Eles precisaram ser chamados à atenção. Por quê? Com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus Cristo, muitos hebreus se converteram. Receberam Jesus como Senhor e Salvador, passaram a fazer parte do reino de Deus. Porém, irmãos, com o tempo passando, esses hebreus estavam deixando a sua liberdade em Cristo e voltando às raízes e às tradições judaicas. Por isso foi preciso serem alertados para que não voltasse às práticas judaicas. Entre elas, né, a necessidade de ter um sacerdote, entre elas a necessidade de ter um sacrifício. Ora, Jesus já foi o sacrifício vivo, não tinha mais necessidade deles estarem prestando sacrifícios. E uma outra tradição judaica que eles estavam se propondo a retornar era a necessidade de ir ao templo de Jerusalém para a adoração a Deus. No Antigo Testamento, quando nós lemos, né, nós estamos lendo agora a história dos judeus, nós vemos, irmãos, nós percebemos que eles eram apegados ao templo. E deviam ser mesmo, porque naquele momento o templo representava a presença de Deus. Era onde a nuvem do poder de Deus descia e ali os sacerdotes recebiam as orientações para passar ao povo, onde era feito sacrifício pelo pecado. Porém, Deus
Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo ele é rasgado de alto a baixo, simbolizando que o poder da presença de Deus não estava no templo, mas na pessoa do Senhor Jesus. Aonde Jesus está, aonde o Espírito Santo está, ali também está a importância, a presença de Deus, que é suficiente. E como nós estamos aprendendo isso agora, nesse período da pandemia, não é, queridos? Não é a dependência de um lugar do templo que conecta, que dá a segurança da presença de Deus. Não é, porque Deus ele está em todos os lugares, inclusive comigo e com você, e nós não estamos sozinhos. A presença de Deus é o suficiente. E no templo é gostoso demais encontrar com nossos irmãos, né? Agora que nós estamos tendo treinamento de líderes na igreja, né? Tá acontecendo nesse momento. Como tá sendo bom rever os nossos irmãos, à noite na nossa live, né? De estarmos lá juntos ali gravando. Que do gostoso estar naquele lugar. Mas aquele lugar não representa mais a presença de Deus. Deus está lá porque nós estamos. Eu e você estamos lá. Então, na sua casa, Deus está. Eu estou na sua casa junto com você, junto com a presença de Deus. Porque o Senhor se faz presente em todos os lugares. Nós descobrimos, então, que Ele simplesmente nos basta. Deus simplesmente nos basta. Não é o sacrifício, não é o sacerdote, não é o templo. Deus nos é suficiente. Nosso terceiro e último tópico da nossa lição diz o seguinte: a presença é suficiente, os nossos cuidados não são. A presença de Deus, ela é suficiente. Os nossos cuidados não são. No Salmo 139, de 7 a 12, Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. Esse Salmo 139, ele é lindo, ele é riquíssimo, é um dos meus preferidos, e esse texto, ele fala da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, que a onipresença de Deus, ele está em todos os lugares. Não posso fugir do teu espírito, porque aonde eu for, tu ali estás. Davi faz essa declaração, Davi faz essa revelação. Sabia que muitas pessoas se sentem incomodadas com essa informação? Que o nosso Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares? Algumas pessoas se sentem incomodadas porque pensam que Deus está nos vigiando o tempo todo. Deus está vendo se nós estamos errando ou pecando o tempo todo. Se sentem inseguros. Queridos irmãos, nós precisamos olhar esse texto bíblico e a onipresença de Deus como algo magnífico. Um pai que cuida dos seus filhos. Um Deus que cuida dos seus filhos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 6 dias no ano, um pai que cuida. É isso que Davi está revelando nesse texto. Então a presença de Deus nos é suficiente porque Ele cuida. Os nossos cuidados não são. Por mais cuidados, irmãos, que nós temos com uma criança, quantas vezes nós vacilamos e erramos, né? Essa semana mesmo estava eu, Ademir, Jean Lucas e Yuri tomando conta de Lucas, né? Nós 5 sentados conversando, nós 4, né? Papeando, e demos uma bobeira assim. Lucas, que estava engatinhando, né? Tombou para o lado assim. Estava todo mundo olhando? Então, todo cuidado nosso não é suficiente, mas todo cuidado de Deus, ele é suficiente. Vou ler um trecho do que o pastor Tiago ele nos escreve. Diz assim: embora o mal exista e aconteça, nem sempre isso é uma vontade objetiva de Deus, mas uma consequência natural da vida, de acordo com as leis estabelecidas dessa criação e com a sua permissão. Deus se faz presente para salvar. Com a sua mão o Senhor guia e sustenta. Deus cuida. Irmãos, Deus não é um vigia, um guarda furioso, pronto a te pegar pecando, mas Ele é um Pai presente que cuida. O seu cuidado é suficiente. O nosso cuidado não é suficiente. Não são os nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que
que sempre nos é suficiente. Concluo então a nossa lição dessa manhã, esperando que o irmão seja ricamente abençoada, afirmando: a certeza da presença de Deus traz segurança. A certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção da fé onde devemos simplesmente crer que o justo ele viverá pela fé, como afirma Hebreus 2. Queridos, tenhamos fé que Deus ele é suficiente para nos trazer paz e segurança e Ele está cuidando. Quando alguém então lhe perguntar o que você precisa para ter paz e tranquilidade, responda com toda segurança: a presença de Deus me é suficiente. Deus te abençoe. Até logo mais com a nossa live, tá bom, queridos? Entre aí no nosso canal às 19 horas, porque nós faremos a abertura da nossa campanha de missões nacionais nessa semana aí, né, que é a Semana da Independência do Brasil. Oremos, clamemos pelo nosso país. Deus abençoe a cada família que nos recebe nessa manhã, que eles possam experimentar a presença suficiente do Senhor. Pai querido, abençoa o nosso país. Nós dependemos de Ti, sem Ti não somos nada. Guarda-nos por misericórdia. Dê-nos um domingo de paz. Dê-nos um domingo de tranquilidade, porque estamos vivendo na Tua presença. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho.